Descobrimos uma notícia incrível que vai deixar você de queixo caído. Mas antes de desvendarmos esse mistério, se você gosta de assuntos como esses, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão. Um submarino tripulado que estava realizando uma expedição até o Titanic simplesmente desapareceu. Isso mesmo, sumiu sem deixar rastros. Estamos aqui para contar todos os detalhes desse mistério que está deixando o mundo perplexo. O submarino em questão, chamado Titã, foi especialmente projetado para alcançar as profundezas do oceano, exatamente onde repousam os destroços do Titanic. Estamos falando de uma região de extrema pressão, a uma profundidade de aproximadamente 3.800 metros. E acredite, o Titã é capaz de chegar a 4.000 metros de profundidade, ou seja, eles estavam se aventurando um pouco mais além do que o esperado. No entanto, algo deu errado, pessoal. Parece que a expedição não era apenas para fins de exploração e admiração dos destroços, mas também para testar os limites do submarino. Quem poderia imaginar que uma viagem aparentemente emocionante poderia se transformar em um verdadeiro pesadelo? O Titã estava tripulado por 5 corajosos aventureiros, incluindo um bilionário britânico chamado Reminis Harding, que fundou um grupo de investimentos em 2002. Ele não apenas era um bilionário, mas também um aviador experiente. E acredite se quiser, mas ele decidiu se aventurar nas profundezas do oceano para explorar os destroços do Titanic. Infelizmente, até agora não há sinal algum desses corajosos exploradores. O Titã é um submarino incrível, construído com materiais de ponta, como fibra de carbono e titânio. Ele é considerado seguro, capaz de atingir velocidades de até 5,5 km por hora. Porém, algo terrível aconteceu e as autoridades estão investigando o desaparecimento. É uma situação preocupante, pois não há nenhuma pista do paradeiro do submarino. Várias equipes de resgate estão mobilizadas, incluindo a Guarda Costeira dos Estados Unidos e equipes do Canadá, pois a área em questão fica entre os dois países. As buscas estão sendo realizadas, mas a complexidade da operação torna a tarefa extremamente difícil. Essa é uma história que está mexendo com o mundo inteiro. A empresa OceanGate confirmou nesta quinta-feira, 22, que os 5 tripulantes do submarino que estavam em uma expedição turística para ver os destroços do Titanic morreram. De acordo com a Guarda Costeira dos Estados Unidos, o veículo implodiu. Quem eram os passageiros? Stockton Rush é o diretor executivo e cofundador da OceanGate, a empresa privada que opera embarcações submersíveis para exploração e turismo em alto mar, como nos destroços do Titanic. Rush participou do desenvolvimento das embarcações submersíveis da OceanGate, incluindo o Titã, o submarino que desapareceu. Como editor executivo, ele é a principal autoridade da empresa para as operações, direção estratégica e parcerias. O segundo, Yami Harding, é um bilionário que fundou e, hoje, é presidente da Action Aviation, uma empresa especializada em serviços de aviação e aeroespaciais. Ele estudou ciências naturais e engenharia química em Cambridge. Harding é aviador, ele tem licença de piloto de transporte aéreo, também de jatos, e paraquedista. No passado, ele trabalhou em uma empresa de turismo que levava pessoas à Antártica, e ele fez muitas viagens ao Polo Sul. O terceiro e quarto, Shahzada Davood, é vice-presidente de um dos maiores conglomerados do Paquistão, a Ingro Corporation, que tem investimentos em fertilizantes, fabricação de veículos, energia e tecnologias digitais. Ele vive no Reino Unido com a mulher e 2 filhos. Suleiman Davood, filho do empresário paquistanês, também morreu na tragédia. O quinto, Paul-Henri Nargeolet, é ex-comandante da Marinha Francesa. Ele é considerado o principal especialista no naufrágio do Titanic. O francês também é diretor de pesquisa subaquática de uma empresa que detém os direitos sobre os destroços do Titanic.
A OceanGate cobra $250 mil, $1,19 milhão de cada passageiro por um lugar em sua expedição para ver os destroços do Titanic, que naufragou em 1912. No início de 2023, um repórter da CBS leu os termos que as pessoas devem assinar antes de embarcar. Entre outras coisas, o texto dizia que a viagem é feita em um submersível experimental, que não foi aprovado nem certificado por nenhum órgão regulador e pode resultar em danos físicos, psicológicos, ou morte. Não há, entretanto, informações precisas sobre os termos assinados pelos passageiros do submersível que desapareceu. Porta-voz da Guarda Costeira dos Estados Unidos, John Malger, disse nesta quinta-feira, 22, que escombros encontrados no fundo do oceano são consistentes com a implosão do submarino Titan. O que é implosão? Uma implosão é o processo em que um objeto, estrutura ou edifício é colapsado ou desmoronado em direção ao seu centro. É o oposto da explosão, em que a força é liberada para fora a partir do centro do objeto. A implosão ocorreu em razão da pressão externa do mar ter superado a de dentro do submarino. Ainda não se sabe qual o motivo que levou à implosão do submarino Titan, mas é sabido que, quando um submarino mergulha, a pressão da água aumenta progressivamente. Esses veículos são projetados para suportar a pressão da coluna d'água, são construídos com cascos reforçados e materiais resistentes. Tiago Pontin Tancredi, professor do curso de Engenharia Naval da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e supervisor do Laboratório de Simulação Naval, explica que o Titan era feito de fibra de carbono e titânio, dois materiais sobre os quais há pouco estudo sobre como se comportam quando sujeitos a várias pressões diferentes. Segundo ele, um dano nessa estrutura é uma das questões que podem ter contribuído para a implosão. Se a pressão externa exceder a resistência da estrutura, a água pode começar a invadir o submarino. Isso causa um desequilíbrio de pressão dentro e fora do casco, resultando em um colapso súbito da estrutura. A implosão ocorre justamente quando a pressão da água esmaga o casco do submarino, comprimindo-o para dentro. Ainda de acordo com o engenheiro naval Tiago Pontin, um pequeno amassado no casco, que represente algo em torno de 2% de toda a sua superfície, é suficiente para reduzir a profundidade máxima de operação de um submarino em 50%. Se você gosta de assuntos como esses, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão.